tempo que o Senhor vem estar entrando com providência nas necessidades da tua vida. Abençoa, Senhor. A Senhor, toca nos seus lábios, tudo que ela venha falar venha ser direcionado pelo teu Espírito Santo. Abençoa ela poderosamente, é o que te pedimos, em nome de Jesus. A igreja diz? Amém. As palmas louvam o Senhor. Boa tarde para os irmãos. Boa tarde para os irmãos. Estamos no paz do Senhor. Irmãos, eu confesso que hoje eu estou na guerra. Eu falei assim, Jesus, eu não quero ir não. Aí eu lembrei assim, hoje eu vou trazer a palavra, eu tenho que ir. E eu fiquei na guerra, irmãos. Aí minha sobrinha falou algo lá que eu me assustei. Eu falei, Senhor, eu estou mais na guerra do que nunca, né? Porque a gente estava com um problemazinho na nossa família, né? Com o meu esposo. Então a gente está preocupado com ela, com a questão de doença. Peço que vão para orar, porque querendo ou não, ela está de câncer no útero. Então ela já é profissional de idade, então a gente está muito preocupado. Eu peço que não que ore. Eu falei, Senhor, eu estou mais na guerra do que nunca. Então eu fui, peguei minha filha, passei a mão na minha filha. Filha, vamos embora que a gente está na guerra. Então eu quero deixar para os irmãos para meditação no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 8. Eu vou ler apenas alguns versículos, que é um versículo que o Senhor já tinha meditado e falado comigo desde semana passada. Que muitas vezes o Senhor fala em pequenas coisas. E o Senhor falou comigo através de um vídeo. O Senhor me trouxe à memória essa passagem. Livro de Romanos, capítulo 8. Vou ler apenas alguns versículos, do 27 ao 30. Talvez a sua tradução possa ser diferente da minha, mas sabemos que quer dizer a mesma coisa. Que diz assim: e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que antes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Pode se sentar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Uma palavra bem conhecida, Romanos capítulo 8. Sabemos que é um livro escrito pelo Espírito Santo e usando a vida do servo Paulo, ele vai, através dessa passagem, no capítulo 8, ele vai trazer esses versículos, algo que me chama muita atenção, porque foi certamente o versículo 28 que o Senhor ministrou no meu coração. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqueles que amam a Deus, aqueles que servem a Deus. E sabemos que na vida do servo do Senhor coisas boas e coisas ruins acontecem. Sabemos que coisas acontecem diariamente para a nossa formação de caráter, para a nossa formação de vida espiritual dentro na caminhada com o Senhor. E quando parei para pensar, meditar nessa passagem, eu me lembrei de algo que aconteceu na minha vida e de fato eu confirmei dentro do meu coração, que eu falei assim, Senhor, de fato é verdade. Porque quando eu perdi a minha filha, eu não entendia o porquê que eu tinha perdido a minha outra bebê. E de fato é que lidar com a morte não é algo fácil, é algo bem difícil. Ainda mais que a minha primeira gestação é um momento, algo muito esperado. Então a gente fica naquela coisa, aquela ansiedade para ter, né? E como muitas vezes vem, chega a morte, aleluia, para a nossa vida, a gente não entende como é que as coisas, por que as coisas acontecem. Muitas vezes as pessoas se viram e falam assim, não, mas eu sirvo a Ti, mas eu creio em Ti, por que eu vou perder alguém? Por que o luto vai chegar do meu lado? Louvado seja o nome santo do Senhor.
E difícil é compreender as coisas do Senhor, igreja. E de fato é que a gente não consegue entender, aleluia, porque os pensamentos de Deus, ele é mais alto do que os nossos. A gente não consegue entender o propósito e o querer do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E coisas ruins acontecem na vida daqueles que são justos, na vida daquele que é injusto. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que o temem amam a Deus. E eu e você tememos ao Senhor. Coisas ruins vão acontecer na nossa vida, coisas boas vão acontecer na nossa vida, mas vai ser para um crescimento. Vai ser para um algo maior, para um propósito maior. Porque literalmente lá no passado eu não entendia. Como eu consegui lidar e superar? O Senhor me formou. O Senhor me deu estrutura. Irmão, se eu contar para os irmãos como eu me senti quando eu perdi, nem eu sei explicar. Porque eu, ao invés de ser consolada, eu estava consolando. No momento de perca. Dá para entender isso, pastor? Não tem como entender. Meu esposo ficou desnorteado, a minha madrinha ficou desnorteada, outras pessoas ficaram tristes, minha irmã chegou lá no hospital chorando, e eu consolando ela, sendo que eu precisava ser consolada, mas o meu coração estava em paz. Porque aquilo que Deus faz, Deus recalentava em duro, que agora eu amadureci na presença do Senhor. Eu tive que entender algumas coisas que eu não conseguia compreender acerca de Jesus. Que o Senhor é aquele que consola, aquele que está lado a lado, em situações ruins, péssimas, que quando chega dentro da nossa casa, muitas vezes a gente não sabe o que fazer. Ei, querida, mas tudo coopera. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque até coisas ruins o Senhor transforma em coisas boas. O luto pode chegar na minha vida e na sua vida, a qualquer momento, a qualquer hora. Mas creia que alguma coisa o Senhor está te ensinando. Alguma coisa o Senhor está te fazendo crescer na presença dEle. Alguma coisa Ele está fazendo para acerca daquilo que você pode testemunhar lá no futuro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus. Paulo, ele vai trazer para mim e para você, porque muitas vezes não queremos passar situações difíceis, situações ruins, mas tudo contribui, tudo junta, tudo vem, aleluia, louvado seja o nome santo, para nos fazer crescer. É como se as provações, as perseguições, as dificuldades, querido, fosse uma vitamina para o nosso corpo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ela nos fortifica, ela nos deixa mais resistente, ela deixa o nosso corpo resistente, ela deixa a nossa vida espiritual mais resistente, para saber que eu e você podemos, aleluia, continuar prosseguindo naquilo que Cristo tem propósito sobre nossas vidas. Porque tudo contribui, querido. A dificuldade financeira contribui, sabe o que? É para você orar mais, para você buscar mais, para a sua fé ser aumentada. Às vezes, muitas vezes, situações embaraçosas dentro da sua família, você vai dizer, não, eu preciso mudar em alguma coisa, tudo contribui. Muitas vezes você pensa dentro do não, eu preciso melhorar em alguma coisa, porque tem alguma coisa de errado, então isso está contribuindo para o teu crescimento. Tudo contribui, aleluia, para o meu e o teu crescimento espiritual. Entender sobre acerca da vida foi o que o Senhor mais ministrou quando eu perdi a minha filha. Entender sobre acerca da vida, sobre a salvação, sobre a morte, porque muitas vezes a gente não quer pensar na morte, mas é algo que devemos pensar, porque a gente tem que estar preparado. Devemos estar preparados. Domingo, lá na minha igreja, o diácono da igreja, ele pregou sobre o juízo final. E foi algo interessante, porque ele falou assim, irmãos, é difícil muitas vezes as pessoas pregar sobre o juízo final. As pessoas falam sobre muita coisa, mas sobre o juízo final, o que vai acontecer ali no momento é algo que é difícil você escutar. E eu e você temos que estar preparados. Então não tem como eu e você estar preparados se acontecerem coisas na minha vida e na sua vida. Para nos elevar, para nos levar mais para frente, porque o crente que não passa por situações difíceis, crente que não passa por perseguições, crente que não passa por processos dolorosos, ele não cresce espiritualmente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Imagine Davi, se não tivesse que passar pela perseguição de Saul, será que ele tinha crescido tanto?
tenha sido tão amadurecida como ele tinha. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se Davi não tivesse que passar anos e anos, aleluia, fugindo, até chegar no lugar que ele tinha que chegar, que era determinado tempo por Deus, para sentar no trono sereno que ele tinha, conseguido ter uma fé tão grande no Senhor. Porque em todo o tempo, Davi, ele estava sendo testado. Davi, louvado seja o nome santo do Senhor, estava se agarrando mais a Deus. Então eu consigo entender que situações da nossa vida, que muitas vezes aos nossos olhos parece difícil, certamente vai nos elevar a outro patamar espiritual. Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque muitas vezes queremos crescer na presença do Senhor, mas não queremos passar pelo processo. Aleluia, processo doloroso é onde mais Deus exalta. Processo difícil, que dói a alma, é onde Deus mais levanta, querido. Não há dificuldade financeira que não seja maior que o nosso Deus. Não há dificuldade no casamento que seja maior que Deus. Não há dificuldade, não há batalhas espirituais que seja maior que o nosso Deus. Não há batalhas, no meio da nossa família que seja maior que o nosso Deus. E Paulo, para escrever, sendo inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha certeza. Porque a gente conhece e sabemos que Paulo passou por diversas situações. A gente vai ver Paulo sendo humilhado. A gente vai ver Paulo receber palavras de ofensa sobre a sua fé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Querido, se alegra, porque muitas vezes você está sendo perseguido, que você está sendo humilhado, porque grandes coisas estão acontecendo na sua vida. O teu caráter está sendo formado mediante as situações que trazem lágrimas aos seus olhos. Aí você vai falar, eu não entendo o porquê disso. Você está sendo formado, querida. Estamos em constante obra diariamente. Diariamente estamos em constante obra. Diariamente somos vasos modelados na presença do Senhor. Porque todo dia tem alguma coisa para ser retirado. Todo dia tem alguma coisa para ser limpada na nossa vida. No seu vaso de barro hoje pode ter uma pedrinha que está incomodando o Senhor. Pode ter uma sujeirinha que está incomodando o Senhor. E é necessário você passar na situação para poder Deus tirar. Para Deus trabalhar isso dentro do teu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Coisas ruins também é para o teu bem. É difícil entender isso, mas é uma realidade. Todas as coisas. Paulo falou todas as coisas contribuem para aqueles que amam e temem ao Senhor. Se você ama ao Senhor e teme ao Senhor, uma coisa eu posso te dizer mediante esta palavra: só segura na mão direita do Pai e segue. Porque vai ter um dia de escape e outros dias de guerra. Um dia de escape, uns dias de guerra. Mas todos esses dias de guerra você está crescendo na presença do Senhor. Todos isso está te formando. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui no versículo 29, que diz assim, ó: porque os que dantes conheceu, também o predestinou para ser conforme a imagem do seu Filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que eu não entendo com isso, porque a diversidade que eu e você passamos hoje vai formar o nosso caráter para que venhamos parecer mais com Cristo. É para você ficar mais semelhante ao Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. É eu e você, aleluia, já nascemos pecadores. Nós temos uma formação pecadora por causa de Adão. Porém, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu e você temos que se parecer com o Pai, ser semelhante a Ele para herdar o reino de glória. Não tem como eu e você entrarmos, aleluia, na Nova Jerusalém, querido, da mesma maneira que nascemos, da mesma maneira que crescemos, da mesma maneira que fomos ensinados. Não entra. Só entra aquele que é remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Só entra aquele que anda parecido com Cristo. Só entra aquele que anda com Cristo, aquele que tem o caráter de Cristo, aquele que tem a mente de Cristo. Semelhança, parecer, características do Eterno. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não adianta eu e você estamos na casa do Senhor e você não ter amor no seu coração para com o teu próximo. Aleluia, isso é um dom, é uma característica
característica especial de Jesus, o amor. Não adianta eu e você, aleluia, louvar seja o nome santo do Senhor, ter mentira nos nossos lábios, se Jesus ele não era mentiroso. Não adianta eu e você, aleluia, louvar seja o nome santo do Senhor, andar em práticas erradas, se Jesus ele não andava em práticas erradas. Ao contrário, na sua palavra ele vai sempre, aleluia, se desviar do mal. Porque é uma coisa, um entendimento meu, que tudo que Cristo passou na terra, do seu nascimento até a sua morte de cruz e até ele subir aos céus, foi um ensinamento para mim, para você, para mostrar para mim, para você, que eu e você conseguimos. Que tudo que ele venceu aqui, nós conseguimos vencer nele, pelo intermédio da palavra. Seguindo os caminhos, os passos de Jesus, nós conseguimos vencer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Voltando para o texto. A fim de que ele que seja o primogênito entre muitos. E os que predestinou, e esses também chamou. Nós somos predestinados, nós fomos chamados por Cristo. Aleluia, somos chamados para andar, aleluia, diante da palavra dele, conforme a luz da palavra. Ei, querido, o Senhor, como te escolheu, não escolheu, aleluia, só porque você era bonitinho, só porque você sabia falar. Não, ele te escolheu porque ele te ama. Aleluia! E se ele te ama, ele se te escolheu, então você é um privilegiado. Só que muitas vezes esquecemos, querido. Porque é necessário amar ele. E a palavra de Deus diz. Eu não me lembro onde está, mas se não me engano está em João. Se não me engano está em João. Que diz, mais ou menos assim, que eu não me lembro exatamente o versículo, como está escrito. Daqueles que amam o Senhor. Aqueles que amam o Senhor obedecem os seus mandamentos. E o Senhor já me pegou muito nessa palavra, porque o Senhor... Os que amam obedecem o teu mandamento. E muitas vezes dizemos que amamos o Senhor sem estar dentro dos mandamentos do Senhor. Ama, e esse é o amo os que amam e o temem. Mas esse, em João, se eu não me engano, acho que é João 16, que diz: é necessário amar e temer ao Senhor. Porque aqueles que amam obedecem os mandamentos do Senhor. Nessa tarde foi muito dito sobre isso, sobre seguir os mandamentos do Senhor. E temer, porque o temer é o princípio de todas as coisas. Porque quando você teme, você obedece. Você se constrange quando você peca. Você se sente mal porque é algo que você fez de errado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E dura coisa é que quando você perde isso, se constranger por causa do pecado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, todas as coisas que acontecem na minha e na sua vida, Deus tem um propósito maior. Deus, ele está agindo. Porque diz assim o Senhor no versículo 30: e os que chamou estes também justificou, e os que justificou estes também glorificou. Se olha como que é lindo, como o Senhor, ele fala que nos chama, ele nos justifica e nos glorificou. Se estamos nele, certamente é ele em tudo que faz, mas é necessário estar nele para se sentir justificado e glorificado nele. Porque muitas vezes as pessoas compreendem as coisas do Senhor de uma maneira muito errada. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra diz que o Senhor me ama e não precisa mudar. Não é assim que age, não é assim que age. O Senhor diz que vai me dar livramento. Não é assim. Deus vai te dar livramento. Deus vai fazer na sua vida, Deus vai cumprir algumas promessas. Isso é muito exemplo de promessas que a pessoa toma posse. Aí vai o ímpio vai na igreja. Ele escuta a palavra, Deus tem uma promessa na sua vida, Deus vai fazer isso na sua vida. E ele sai, não, Deus vai fazer, mas não quer mudança. O ímpio tem muito disso, aí depois se questiona, o Senhor não fez, o Senhor falou que ia fazer isso na minha vida e não fez até hoje. Como é que ele vai fazer se você não mudou até hoje também? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas para ele te justificar e de ele te glorificar, é necessário temer, é necessário amá-lo.
Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque te chamar, Ele te chamou. Justificar, Ele também te justificou lá na cruz do Calvário. Ele glorificou também quando Ele ressuscitou. Aleluia, no terceiro dia. E foi glorificado pelo Pai. Ele já te glorificou, querido. Mas é necessário, muitas das vezes, eu e você tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glorificou. Mas como é que você tem andado? Como é que eu e você temos estado na presença do Senhor? Louvado seja o nome santo do Senhor. Porque é necessário passar por situações difíceis. Eu acho incrível isso. Quando eu vi o vídeo, eu falei, Senhor, eu não sei o que esses crentes... E os crentes não querem passar por situações difíceis. Os crentes não querem passar pela fome, pelo tempo de dificuldade dentro de casa. Os crentes não querem passar pelo luto, pela dificuldade financeira. Eu não sei o que esses crentes acham, Senhor. Eu não sei da onde que esse povo vem com um pensamento lá do mundo, achando que as coisas não vão acontecer na sua casa, porque Jesus está no barco. Jesus estava no barco e o mar estava revolto, o vento estava soprando. Eu não sei o que as pessoas pensam. Mas quando é um momento determinado por Deus, o vento se cessou e o mar se acalmou. Mas é quando Deus quer fazer. Até lá, Deus Ele está trabalhando em mim, em vocês, trabalhando na minha vida espiritual, trabalhando no nosso casamento, trabalhando na nossa família, dentro do nosso lar. Fazendo coisas que é necessário para dentro do nosso lar, para a nossa vida espiritual. Tem coisas que precisamos, aleluia, aprender com o Senhor ainda. Talvez você pense, não, eu sei muita coisa, eu passei por muitas coisas, mas ainda tem coisas que vai acontecer na minha e na sua vida para contribuir, para que você possa ser digno. Se você se achar digno, não é nem se achar digno, mas você possa encontrar seu nome no livro da vida. São coisas pequenas. São coisas pequenas, querido. Talvez o seu jeito de falar pode te impedir de ir para o céu. Talvez o seu jeito de se comportar pode te impedir de ir para o céu. O jeito que você trata o seu próximo ou o seu familiar pode te impedir de ir para o céu. Já parou a pensar nisso? São coisas que, para a gente se parar para pensar em tudo que Deus possa nos julgar, você fica doido. Porque são muitas coisas. Há muitas coisas que vai contra nós. Porque favor mesmo só aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Porque a nossa carne, ela nos faz pecar diariamente. E se a gente não se restringir, não se separar, a gente peca mais do que deveríamos. Fazemos coisas ruins mais do que deveríamos fazer. Porque é por isso que a palavra de Deus nos ordena a santificar todos os dias, a buscar a presença do Senhor. Santificai-vos. Santificar. Louvado seja o nome santo do Senhor. É algo que todos os dias, quando você estiver passando uma situação, Senhor, isso está contribuindo para o meu bem. Porque se a tua palavra diz que tudo coopera para o meu bem, então isso está cooperando. Isso está me fazendo amadurecer. Isso está me fazendo crescer. Por mais que doa na alma, querida, é Deus te formando. Ah, Senhor, mas falou isso. Uma coisa que a minha pastora sempre fala, ela sempre fala lá na igreja, né? Ela diz, não, às vezes dá vontade de dizer umas meia dúzia. Mas o que a gente faz? A gente vai e chora nos pés do Senhor. A gente chora nos pés do Senhor. Porque vontade dá, irmão, de dizer meia dúzia quando as pessoas vêm com diafragma está conosco. Vontade dá, porque a gente é carne, ser humano. Mas chora nos pés do Senhor, porque Deus é o único que pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Deus pode fazer aquilo que você tem vontade de fazer, querido. Louvado seja o nome santo do Senhor. E é Deus que justifica. Louvado seja Deus, o homem, o servo e a serva de Deus. Coisas podem acontecer todos os dias na minha vida e na sua vida. Mas a todo tempo, até o dia da nossa morte, até o dia da vinda de Cristo, todas
situações difíceis. Porque muitas vezes passamos situações e não queremos aprender não, querido. Não queremos aprender, mas o Senhor está te ensinando. O Senhor está ensinando a mim e a você. Então receba o privilégio que você tem de estar sendo ensinado e corrigido por Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. É uma palavra que muito me entristeço, que é no livro de 1 Samuel, dos filhos de Eli, que é Ofni e Finéias, que eles vão cometer, a gente conhece bem a palavra, que eles vão cometer atos horríveis diante da presença do Senhor. E chega um tempo determinado que Deus ele não tem mais misericórdia daqueles homens. Deus ele vai dizer, usando a vida de Samuel para Eli, que Deus iria fazer a casa dele perecer. E é triste como a misericórdia de Deus não alcança mais a nossa casa e a nossa vida. Quando Deus não tem mais aquela intenção de corrigir os servos dele. Porque o limite de Deus muitas vezes se esgota. A misericórdia dele é infinita. Mas para algumas pessoas são coisas que são... Para o Senhor tem coisas que o Senhor faz que é abomináveis. E o limite de Deus se esgota. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não espera o limite de Deus se esgotar contigo. Porque muitas pessoas receberam oportunidade, livramento, e hoje estão debaixo da sepultura por causa de teimosia. Por causa de teimosia. Eu posso dizer que o testemunho por causa do meu irmão. Meu irmão recebeu vários livramentos. Meu irmão foi em processo de recuperação. 6 meses depois saiu. Meu irmão foi preso 3 vezes. Eu falei, quando ele foi solto da 3ª vez, Senhor, agora o Senhor leva. Porque ele já tinha se envolvido com tráfico. Estava no tráfico, pastor. Qual o caminho? Cadeia ou morte. E glória a Deus para aqueles que se afastam desse caminho, vão para a presença do Senhor, se afastam desse mundo de tráfico. Eu falei, Senhor, o Senhor não falou nada, mas o Senhor faz do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Porque algumas coisas o Senhor sempre me falou. Mas na vida, como chegou para a vida do meu irmão, o Senhor me falou, Senhor, como assim o Senhor não falou nada? A gente não entende o porquê, eu não entendo, mas Deus, Ele sabe o porquê. Deus, Ele sabe como mover. Talvez Deus ele vai agir na minha vida e na sua vida em algumas áreas para você entender como é a vontade de Deus. Para você não aprender a não questionar mais a vontade de Deus. Para você entender e saber quem sabe que tem o controle de tudo. É Ele, porque muitas vezes queremos ter o controle de tudo na palma das nossas mãos, mas o controle é de Deus. Tudo é dele. Em todo tempo, em pequenas coisas, o Senhor está nos ensinando. E os ensinamentos de Deus são profundos, querido. E eu e você não conseguimos entender. Porque Deus faz, mas Deus ele faz e você vai saber depois, lá na frente, o propósito. E você vai entender, Senhor, o Senhor fez isso por causa disso, e hoje eu entendo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que possamos entender que situações difíceis cooperam sim para o nosso bem. Situações boas cooperam para o nosso bem. E entender ainda mais que em tudo Deus está nos ensinando e formando o nosso caráter, fortalecendo as nossas estruturas espirituais para poder suportar a diversidade do dia a dia. Olha quantas coisas você superou até hoje. Quantas coisas você achou que nem conseguiria mais vencer, mas você venceu. E é Deus em tudo isso, Deus te sustentou e Deus te fortaleceu. Você pensou, até achou que ia desistir, mas o Senhor em todo o tempo esteve ao seu lado. Coisas ruins que você achou que não iria suportar, mas Deus, Ele te segurou pela tua mão direita e te sustentou pela destra da justiça, pela destra da verdade, pela retidão dEle. Para com a minha vida e a sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. E todo o tempo, então, você possa entender que Deus, Ele te ama. E por mais que situações difíceis aconteçam, Ele sempre vai usar situações difíceis para fazer algo e trazer algo em benefício para a minha vida e para a sua vida. Porque muitas coisas que atingem o nosso lar, a nossa casa e a nossa
família, coisas o Senhor está querendo tratar conosco e fazer coisas sobrenaturais. Lá no passado eu não entendi por que o Senhor levou minha filha, mas hoje eu entendo por quê. Coisas grandes o Senhor queria fazer. O Senhor, na época, o Senhor tratou comigo, o Senhor tratou no meio do meu casamento. No caso, juntou mais eu com meu esposo, que a gente era coisa assim, mas a gente não era muito. Mas juntou, me aproximou mais eu e meu esposo, por causa de situações, porque isso é algo que a gente viveu dentro do nosso lar, o luto que a gente viveu dentro do nosso lar. Porque as pessoas em volta, elas sentem a dor, mas não sentem tanto como os que são, às vezes é o pai, que é o filho quando perde uma mãe, não sente tanto. Então Deus ele tratou em coisas internas, coisas que precisavam ser colocadas no lugar. Então Deus ele sempre quer colocar algo no lugar, aquilo que está fora, que está bagunçado, Deus ele quer colocar no lugar. Em situações difíceis. Que possamos ficar com essa palavra. Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. A enfermidade ela coopera. A dificuldade financeira ela coopera. Situações embaraçosas ela coopera. Tudo. Muitas vezes uma perseguição dentro de um trabalho, dentro de um colégio, tudo ela coopera. Situações difíceis vão acontecer em qualquer lugar, mas tudo isso está formando o meu e o teu caráter. Está criando raízes e estruturas em nossa vida a qual desconhecemos. Assim, você me deu a oportunidade nessa tarde. Nós vamos engrandecer o nome santo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor, querido. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra linda? Quem recebeu essa palavra nessa tarde? Aleluia. O glória a Deus.